Fala, nação celeste, bora que bora a partir de agora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. A partir desse momento, iniciarmos a semana sempre te atualizando sobre as últimas e principais notícias do maior de Minas. Nação celeste, já não aguentava mais semana sem jogo do Cruzeiro. Teremos, né? Sexta-feira o Cruzeiro volta a entrar em campo, então voltaremos aí a ter uma semana, entre aspas, né, normal no dia a dia do Cruzeiro. Então vamos começar a segundona daquele jeito maroto, trazendo para vocês as principais informações do nosso cabuloso. Antes de mais nada, de vocês acompanharem essas notícias que estão na tela e outras, já peço encarecidamente para você deixar aquele likezão, ajuda demais aqui no canal. Meta de 300 joinhas, tá bom? Estamos batendo essas últimas, então bora manter essa meta. Assim que a gente voltar a engrenar legal, a gente aumenta essa meta, tá? Se inscreva rumo aos 60 mil inscritos, comentem bastante e também compartilhem o nosso conteúdo. Vamos lá, nação, sem enrolação. A primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês aqui é a agenda da semana do Cruzeiro, né? Porque apesar de termos uma folga, de ter tido, né, uma folga ontem na Toca 2, semana de trabalho cheios. O Cruzeiro volta a entrar em campo, né, como eu já disse, na próxima sexta contra o Bahia, às 21h30, mas segunda, terça, quarta e quinta de muitos treinos na Toca 2. Esse jogo contra o Bahia é em casa, então teremos aí alternância, né, nos horários dos treinamentos. Na segunda-feira, mais conhecido como hoje, o treino é à tarde, às 16h. Na terça-feira e na quarta, às 9h30 da manhã. Na quinta, às 16h novamente, tá? Sabadão não tem treino, descanso já programado, é o famoso regenerativo. E aí a rapaziada volta para os treinos no domingão, às 10 da manhã. E aí a gente já tá falando de uma volta para a preparação no jogo contra o Lanús na semana que vem. Beleza, nação? Aproveitando aí que eu falei do jogo contra o Bahia em casa, parcial anunciada, né, do Cruzeiro sobre ingressos, 18 mil, tá bom, nação? Essa parcial é desta segundona, temos a semana inteira, né, para termos aí ingressos vendidos. Então eu vou falar para vocês, a expectativa minha pelo menos, é que pelo menos 40 mil cruzeirenses estejam presentes no confronto contra o Bahia no Gigante da Pampulha. Nação, eu falei dos treinos, né? Quero trazer uma informação aqui para vocês de bastidores. Essa informação é da Itatiaia, tá? E diz respeito a justamente os treinos do Cruzeiro, tá? Que já vão mostrando algumas coisas do trabalho do Fernando Diniz. Eu já aqui pontuei a minha opinião sobre a chegada do Diniz. Não gostaria que o Diniz treinasse o Cruzeiro nunca em sua carreira. Eu não gosto do estilo do Fernando Diniz, mas isso, né, agora tem que ficar em terceiro plano para mim aqui, né? Agora eu tenho que apoiar e tenho que torcer para dar certo, para que eu esteja errado, né, sobre o técnico Fernando Diniz. Então, dito isso, repercutindo para vocês os bastidores desses últimos treinos, o que o pessoal da Itatiaia, via Emerson Pansieri, né, conseguiu saber de informação é que todos os atletas, eles estão mais do que envolvidos para fazer com que a coisa ande e caminhe para uma evolução daquilo que o Diniz quer já nesses próximos jogos. Eu assisti há uns 2 meses atrás, uma entrevista do Lima, jogador do Fluminense, para o pessoal do De Placa, na TNT. E uma das perguntas que foram feitas para o Lima na ocasião era sobre o Diniz recém-demitido do Fluminense. E aí perguntaram, né, sobre o Diniz e tal, e uma coisa que ele disse sobre o treinador me chamou muita atenção, que é o seguinte: eu demorei mais ou menos 2 meses e meio para entender a forma do Diniz jogar. O que eu quero dizer com isso? O trabalho do Diniz, a forma como ele gosta de atuar, não é algo para que se assimile com facilidade, demanda muito treino. Dito isso, e o que chama a atenção nesses últimos treinos e a informação do Emerson Pansieri da Itatiaia, é que, sabendo disso, os atletas estão se empenhando demais nos treinos para que a coisa ande, inclusive passando o tempo de trabalho.
Olha só aspas aqui do Emerson Pansieri. Os últimos treinos do Cruzeiro estão passando de 2 horas e meia de atividade. Membros da diretoria celeste, atletas e todos estão muito empolgados com o que estão vendo do técnico. Os treinos do Cruzeiro estão sendo feitos com muita vontade e determinação dos atletas que querem entender a forma do técnico Fernando Diniz logo. Então aqui a gente tem basicamente uma informação de que dá conta, né, da, digamos, empolgação com o técnico, né, e que realmente tá dando o que falar aquilo que eles estão presenciando em treinos. Agora, isso tem que ser transferido também, obviamente, para dentro de campo. Temos aí uma possibilidade clara e manifesta de final de competição continental, um título que pode chegar, tudo pode acontecer, é um jogo só, em local neutro, e para esses jogos, esses 3 jogos sul-americana, tomara que a rapaziada consiga entender da melhor maneira possível o que o técnico quer. Então, tá registrado, é muito importante essa notícia para vocês, tá bom? Seguinte, nação, quero falar agora com vocês aqui sobre seleção brasileira, tá? Porque tivemos treinos, né, no domingo, hoje pela manhã já teve treino, e dois meios de comunicação diferentes cravaram a situação do Matheus Pereira nesse time do Dorival. Tanto o Globo Esporte quanto a Monique Danello, da TNT, cravaram que Matheus Pereira começa no banco de reservas contra o Peru. O Paquetá não joga, né, suspenso, e a solução que o Diniz encontrou, o Dorival encontrou, foi colocar o Gerson de titular, tá? No último jogo, a gente tem, né, o Gerson no banco, Paquetá de titular fazendo essa função. Ele vai colocar o Gerson, inclusive vai colocar o Bruno Guimarães no lugar do André. Então a gente vai ter Bruno Guimarães e Gerson, e aí a tendência é que ele recue o Rodrigo para fazer um pouco essa função centralizada, tendo ali 3 atacantes no setor ofensivo ali. Vamos ver se concretiza, mas tanto o GE quanto a TNT trouxe a mesma informação, então tudo indica que o Matheus Pereira será banco contra a equipe do Peru. Enfim, independente disso, que ele consiga entrar, né, que ele não vá apenas para passeio, mas que ele consiga entrar no segundo tempo, jogar alguns minutinhos, fazer essa estreia com a amarelinha, fica a minha torcida aqui pelo jogador. Maravilha, nação! Agora é o seguinte, quero falar agora com vocês aqui a respeito de um jogador que, segundo a imprensa da Baixada Santista, está entrando no radar do Cruzeiro, tá? Para a próxima temporada. E é um jogador que, inclusive, recentemente, nesses últimos dias, se envolveu de forma direta e indireta numa polêmica com seu atual clube, que é o Santos. Estou falando, nação, do Miguelito. Eu tô aqui no Twitter do jornalista Lucas Costa, que traz a seguinte notícia, tá? Existe um boato que o meia Miguelito poderia estar trocando o Santos pelo Cruzeiro na próxima temporada. Insatisfeito com a falta de oportunidades do técnico Fábio Carille, a informação é de que o boliviano ouviria uma proposta do time mineiro para 2025. E até depois ele complementa embaixo, né? Durante a coletiva pós-jogo contra o Mirassol, o Santos vence por 3-2, né? Esse jogo, se não me engano, foi ontem ou sábado. Carille diz que dará mais minutos ao boliviano nos próximos jogos. A expectativa é de que Miguelito enfrente, né, o Ceará na outra terça na Vila Belmiro. A Bolívia enfrenta a Argentina nesta terça em Buenos Aires. Então, o Miguelito não vai estar à disposição do jogo do Santos contra a Chapecoense. Fato é, nação, que o jogador ele já retirou na bio do Instagram dele o @ do Santos. Ele fez isso nesse final de semana e tirou ali simplesmente o @ do Santos. Todavia, parece que a diretoria deu uma dura do jogador, tá? A informação do próprio Lucas. E aí depois dessa dura, aí ele voltou a colocar o @ do Santos na sua bio. Enfim, nação, é um jogador promissor, ele é jovem, né? Tem 20 anos. Mais aproveitado nessa temporada pelo Sub-20 do Santos do que pela equipe de cima, aclamado pela torcida santista, recentemente convocado para a seleção boliviana
até pela falta de mão de obra, né? Mas o cara fez um golaço, né? No jogo contra quem que foi? Agora eu não vou lembrar. Comenta aí, contra quem foi. Acho que foi contra o Uruguai, né? Eu acho que foi contra o Uruguai. Rapaziada, ele corta, ele filtra uns 3 e dá um chute no ângulo. Um gol muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. E esse cara aí tá tirando a paciência da torcida do Santos pelo aspecto de falta de oportunidade. E aí, segundo alguns da imprensa, da mídia, né, de alguns veículos da Baixada Santista, nesse contexto o Cruzeiro poderia ali tentar a contratação desse meia boliviano. Bora aguardar. Fato é que o Marcelo Moreno nessa aí poderia fazer a ponte, né? Não tô falando que é pra chegar um baita craque, um jogador já pronto, mas um jogador com potencial. Acho que seria válido demais. Beleza, nação? E para encerrarmos o nosso vídeo, nação, quero trazer uma outra informação aqui agora para vocês que envolve a Itatiaia, tá? Uma atualização a respeito de alguns jogadores pensando em 2025. Rapidinho para finalizar o vídeo, tá? Então, segundo informação do Emerson Pansieri, a tendência é de que o volante Ramiro encabece a lista de saídas. Baita notícia, né? O atleta perdeu espaço no elenco, né, nos últimos meses e não deve permanecer. Ele perdeu espaço depois do Diniz chegar, porque vai lembrar que o Seabra, infelizmente, morreu abraçado com o Ramiro. O goleiro Gabriel Grande é outro, e isso já falei pra vocês, né? Há 2 dias que não fica no Cruzeiro. Ele nem atuou ainda com a camisa do Cruzeiro e pra ficar o Cruzeiro precisaria gastar 6 milhões de reais. Não vai acontecer. E o Wesley Gasolina é outro também que deve deixar o clube. Tem outras situações aí indefinidas, né? Casos do Lucas Silva, Vidalba, Gabriel Veron, Barreal. Mas esses ainda são mais incógnitas do que certeza. Gasolina, Grando e Ramiro, esses 3 não ficam para a próxima temporada, apuração aí do Emerson Pansieri da Itatiaia, juntamente com o Guilherme Pio. Beleza, nação? Se chegou até aqui, aquele likezão aqui ajuda demais, deixa o joinha, se inscreva, fiquem com Deus, até a próxima, Nação Celeste. Eu fui e tchau!